had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal. Tinha que rolar aquela vinhetinha de plantão da Globo, assim, né? Porque domingão, 2 de fevereiro, ninguém na história da NBA que está vivo neste momento esquecerá o dia 2 de fevereiro de 2025. A gente não tinha como esperar para falar sobre isso só na próxima semana, pré-trade deadline, pós-trade deadline, porque a Agatha, ela tem uma boca santa. No último episódio, quem ouviu deve lembrar que ela falou, nossa, Jimmy Butler, Bradley Beal, mas imagino que nessa trade deadline a gente não vai acordar um dia com uma coisa bombástica. E simplesmente a gente acordou no domingo com a coisa mais bombástica que poderia acontecer na NBA. E estamos aqui para falar sobre isso em clima de enterro, indignação e revolta, tal qual os torcedores do Dallas Mavericks que estão chorando a viuvez de Luka Doncic nesse momento e continuarão chorando por muito tempo. Mas a gente vai falar muito sobre como isso não faz sentido. Agatha Máximo, defina em uma palavra o seu domingo, dia 2 de fevereiro, antes de a gente chamar o nosso convidado. Umbral. Eu me sinto no umbral, Rodrigo. Pior que eu tava tendo um pesadelo. E Bianca me acordou. E aí eu abri o WhatsApp e tava nele. Meu Deus, essa troca. Mas também não falou pra gente o que era. Aí eu abri o Twitter. E aí eu vi. E aí eu pensei que eu tava tipo Inception, sabe? A origem. Sonho dentro de um sonho dentro de um sonho. Mas é um pesadelo dentro de um pesadelo. E parece que não vamos acordar tão cedo. Diferente do nosso convidado que vive o sonho, né? Essa história não praticante, acho que acabou hoje. Estamos aqui com o André Mori para falar um pouquinho sobre a troca envolvendo Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers e Utah Jazz, que está ali só assistindo de camarote, recebeu algumas compensações aí para facilitar essa troca, mas temos Luka Doncic em LA e Anthony Davis em Dallas. Antes de a gente começar a falar e destrinchar aqui, né, trazer também o que aconteceu, quais foram os outros envolvidos, que ninguém se importa, mas basicamente... André, como você está se sentindo nesse domingo? Seja bem-vindo novamente ao NBA das Minas. Obrigado, meninas. Sempre bom estar aqui. E, curiosamente, meu último podcast que eu ouvi ontem foi o de vocês com o Nepo. Eu fiquei com a mesma sensação. Falei, estão falando do Bradley Beal, do Jimmy Butler, do Zach LaVine, do Aaron Fox, mas não vai ter nada assim absurdo. E eu não vi, eu tava dormindo, tava apagado, inclusive eu dormi assistindo o jogo do Lakers, acordei no meio da madrugada, só quando eu só vi o placar e desliguei a TV, eu falei, putz, amanhã de manhã eu preciso mandar mensagem no grupo, a gente tem um grupo de torcedores, né, que a gente tem uma boca santa naquele grupo, né, porque ontem o DJ falou alguma coisa que o time tava pilhado pro jogo, tava todo animado, então ele tava, porque ia jogar no Madison Square Garden, é sábado no horário nobre da TV americana, etc, etc. Aí um dos amigos me falou, isso dito, 140 Knicks, 110 Lakers e acabou. E eu falei, amanhã de cedo não posso esquecer de acordar e mandar logo a mensagem marcando ele. Ele falou, boca santa de novo, né? E quando eu abro, todas as mensagens, várias marcações, né? Me chamando, tentando acordar, só que eu deixo desativado. Tanto o WhatsApp, tanto o Twitter, eu deixo tudo desativado à noite. Por motivos óbvios, né? Tanto que os dois estavam uma loucura. E eu falei, essa vez é a única. Todas as torcidas estão todos completamente pela vida com o Lakers. Mas é a única vez que o Lakers não fez nada. Não teve uma coisa. Ele tava. Eu falei, tava quietinho, né? Apenas atendeu uma ligação. Isso, ele tava querendo achar desculpa que ele ia dar pro Anthony Davis de que ele não tinha trocado pelo Walker Kessler ou pelo Miles Turner. Ele tava essa semana inteira tremendo de medo que o telefone dele tocasse, fosse o AD, cobrando mais uma vez, né?
E no final era Nico Harrison falando assim, você não quer o Luka, não? Tá sem nada, você tá meio sem jogador por aí, que tal pegar um talento geracional dos de verdade, né? Não os que a gente fala que sai todo ano no draft, precisa fazer 26 anos, entrando no seu auge, aí se quiser eu troco ele, não tem problema não. É inacreditável, essa foi nem no maior sonho, se era um pesadelo, um sonho pra Agatha, nem no melhor sonho eu poderia imaginar que isso acontecesse agora. Eu acho que ninguém imaginava que isso aconteceria, mas fato é que o Dallas Mavericks nisso tudo recebeu, né? Anthony Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada do Lakers em 2029. O Lakers recebeu o Luka Doncic, que já estava de ótimo tamanho, Maxi Kleber e Markieff Morris. E o Utah Jazz, que estava ali de bobeira, recebeu o Jalen Hood-Schifino e as escolhas de segunda rodada do Clippers e do Mavs em 2025, ou seja, neste ano, na metade do ano. Cara, assim, eu acho que não tem como, né? Como eu falei, não tinha como não fazer um podcast hoje. Eu e a Agatha já cedo falamos sobre isso. Falei, porra, a NBA estragou meu único domingo de folga em sei lá quanto tempo e sabe Deus em quanto tempo. Eu falei, eu só quero ficar em paz. Não teve como. Como o André falou, né? Muita gente achou que o Shams tinha sido hackeado. As reações dos jogadores foram coisas maravilhosas, né? Até porque essa é a reação de todo mundo, né? Com essa troca. Você trocar um cara geracional de 26 anos, todo ano All-Star, 6 meses, 7, 8 meses depois de levar o Dallas Mavericks à final da NBA, é um bagulho completamente insano, absurdo, que a gente vai tentar entender. Spoiler, não tem nenhum argumento racional para que Nico Harrison tenha feito isso, mas como o André falou, a Pelinka estava lá numa boa, recebeu uma ligação, ele não é bobo nem nada, falou, tá bom, cara, pode levar o Anthony Davis que eu recebo Luka Doncic aqui. E eu acho que a pior, algumas das piores coisas a se analisar nisso tudo é que, de acordo com as informações, o Nico Harrison quis trocar o Luka Doncic por não ter certeza que ele é a cara da franquia nos próximos anos, por não ter certeza sobre a saúde dele, e aí pega o Anthony Davis, e porque o Luka Doncic já logo estaria, né, elegível para o Supermax com a franquia que o draftou de 345 milhões, e ele não sabia se o Doncic valeria isso devido aos problemas físicos dele. Aí eu queria partir desse ponto. Como que você troca... que vocês tentem explicar para quem está nos ouvindo, ou o que vocês acham sobre isso. Como que você troca um cara como o Luka Doncic, como o André falou, 26 anos, não tá longe ainda do seu topo, né, do seu teto, alegando isso, levando um cara 5, 6 anos mais velho, com histórico de lesões. O que vocês têm a me dizer sobre esses argumentos? Eu prometi no Twitter que eu faria uma linha do tempo, né? E cá estamos. Nessa temporada Anthony Davis já jogou 42 partidas pelo Lakers, né? Inclusive, num dos primeiros episódios da temporada eu mencionei que a antiga preparadora física do Oklahoma tinha sido contratada para o Lakers. Inclusive, Anthony Davis faz uma temporada bastante saudável até aqui. Se machucou aí recentemente, mas assim, nada grave, nada sério a ponto de tirá-lo. O Luka, por sua vez, eu não tô concordando, tá? Pelo amor de Deus, gente. Mas ele atuou em 22 jogos nessa temporada por causa das lesões. Ele teve 2 distensões na panturrilha esquerda. Inclusive, o último jogo em que ele entrou em quadra foi a rodada de Natal, quando ele se machucou por lá. E pelo que foi dito hoje no Twitter, ele tá com mais de 120 quilos. De 120 a 130 quilos. E aí, nessa toada, o Nico Harrison falou pra ESPN que aquela frase, né? Eu acredito que a defesa vence campeonatos, que a gente sempre fala aqui, né, Drica? Ele levou... Somos defensoras. Ele ouve o NBA das minhas. Exato, ele levou isso ao último patamar e aí ele traz para si um jogador que é All Defensive Team e All NBA. Talvez o melhor two-way da atualidade, com a sensação principal de que
Essa é a única peça que falta pro Dallas ser campeão. Essa é a linha de raciocínio do Nico Harrison aqui. Se é certa, quer dizer, enfim, né? Se é errado ou errada, o tempo dirá. Mas é isso que ele pensa e é isso que ele justifica quando ele fala sobre essa troca, né? Que precisava de esforço defensivo e que basicamente o Lucas estava fora de forma. Foi dado muito a entender que isso era um grande problema, né? E aí que as coisas vão ficando mais malucas, porque, beleza, você mencionou essa questão do Anthony Davis e da saúde em si, mas me parece que havia um descontentamento muito grande dessa nova gestão com o Luka Doncic. E para além assim, não quero que o jogador jogue aqui, foi quase que um boicote, né? Você é absurdo você trocar o Luka Doncic, eu não preciso explicar quem é e nem adereçar, né? Sobre o que o Doncic faz, mas você fazer isso no meio da temporada para um time praticamente do outro lado do país, dessa forma e quase que de graça, né? Assim, óbvio que o Anthony Davis é um jogadoraço, mas não existe valor para um Luka Doncic de 26 anos hoje absurdamente bem, né? Inclusive, a história toda começa com ele ligando para o Rob Pelinka. E aí, vou até passar a bola para André, porque esse é o primeiro ponto. Para além de o Luka Doncic ser trocado, barato, ele foi Cresceu, né? agraciado Los Angeles Lakers. Não foi o Lakers que foi procurar. Esse é o mais absurdo, talvez, dessas três questões. Porque você tem o Luka Doncic na mão, você tá ofertando ele por aí e tudo que você aceita receber é isso. Então eu sinto que, além de tudo, é um boicote com o jogador Luka Doncic, especialmente no tangente ao salário. Depois a gente vai entrar nessa parte. Mas ele diz, né, que quando ele perguntou pro Rob se o Rob aceitaria o Doncic, o Rob falou, você tá brincando, né? Ele falou, talvez eu não esteja. E realmente não estava. Hoje, na conferência, teve uma conferência, a gente vai falar mais dela durante o episódio. Ele disse que quando eles ganharem, o Dallas ganhar, a frustração vai desaparecer. André, dessas três coisas, o que você acha mais absurdo? E o que Rob Pelinka deve estar fazendo neste exato momento? Ele tá com charuto na boca nesse momento, eu só olhando as reações. Exatamente isso. Ainda mais depois que veio a única coisa que ficou em dúvida do lado dos Lakers, né, a partir da troca, era o que o LeBron ia fazer. A partir do momento que o Chris Haynes, depois o McManaman também já logo em cima confirmou, né? Ele falou, não, o LeBron não vai pedir troca, nem nada do gênero, é porque ele tem uma no trade clause, assim como o Bradley Beal, né? Então ele teria que assinar embaixo para onde ele seria trocado, mas já falou que não, né? Ele vai passar essa temporada inteira no Lakers. Então acho que o Pelinka, uma hora dessa, além de estar correndo pelado pelas praias de Los Angeles, se ele não foi preso ainda, ele deve estar tentando achar um celular para começar a ligar, porque ele precisa mais do que nunca reforçar esse time, né? Mas é bizarro o que o Nico fez, tentar emplacar várias narrativas hoje o dia inteiro, né? É muito engraçado quando a gente começa a ver essas coisas, né? Primeiro jogaram essa questão do peso, de que ele estava com 120 quilos, né? 270 libras, depois que nunca ia mais, e que não se condicionava bem fisicamente. Aí foi, mas você troca pelo AD, que apesar de estar saudável dos últimos uma temporada e meia, né? Ele sempre tem um histórico, né, isso não dá para negar, nunca deu para negar isso com ele. Aí logo já sumiu esse papo. Aí lá depois veio a questão do contrato, né, de que ele estaria elegível ao Supermax e que o Mavs não estaria mais confortável em pagar ele em 2026, né? Ele poderia assinar uma extensão na próxima off-season, né, em vida agora em 2025, ou que passaria a valer a partir de 2026 ou 2027, dependendo como ele estruturasse isso, né? Mas ele também já logo descartaram isso, e nessa conferência do Nico ele falou, olha, meu futuro é 3, 4 anos.
Então, para mim, ficou muito claro essa coisa que ele tinha que ganhar já, achou no AD a única opção disso, né? É completamente questionável. O AD fez isso no Lakers? Fez. Mas fez isso há 5 anos, né? Numa situação completamente atípica, que foi aquela temporada da bolha pela pandemia, e fez com o LeBron sendo o cara do time, né? Agora ele vai, 5 anos depois, ele vai para um Mavs, onde agora o cara do time é o Kyrie, que até hoje não se provou como sendo um primeiro jogador, né? Apesar dele ter tido aquela baita temporada em 2016, etc. Tudo a gente sabe da carreira do Kyrie, ele nunca foi um número 1 inquestionável, né? Um cara que a gente sabe que precisa. A gente vê diversos times chegando com jogadores que eles chamam um B ou um segundo, né? Mas a hora que chega numa segunda rodada, uma final de conferência, a um cara desses, nível Luka Doncic, né? Que todo time fica desesperado atrás para conseguir é um cara desse que precisa. Então, assim, a aposta dele é muito essa. Eu falo muito, e já tive vários exemplos. Eu sempre falo que o Roma é a síndrome do dono novo, né? O Memphis foi vendido, a maior parte dele foi vendido para uma dona de cassinos, né? Acho que ela tem, eu não sei se é só cassino ou cassino e coisa de apostas também, de Las Vegas. E normalmente esses donos novos sempre chegam com o rei na barriga, né? São caras, egos muito altos. A gente lembra a Drica mais do que ninguém vai lembrar do dono do russo que comprou o Nets, né, lá em 2011, 2012, fez a fatídica troca em 2013, que finalmente acabou, né? Não é mais a pior troca da história. Amo ele. E deixou de ser a pior troca da história, né? Agora vamos falar aqui, porque acho que nem aquela troca foi tão ruim quanto essa, né? Então para mim tem muito dedo disso também de dono, de achar que agora o time, tô gastando, dei não sei quantos milhões pro Clay, vocês falaram que eu tinha que gastar tantos milhões com o Clay, mas tantos com o Najee Marshall, PJ Washington, então paguei, agora eu preciso. E ele vai apostar muito nessa mística, né? Acho que o Nico Harrison, de conhecer ele, do Jason Kidd ter sido assistente com o AD lá na bolha, o Jared Dudley ter sido um cara mais importante, né, no vestiário daquele Lakers em 2020. Hoje ele é assistente do Jason Kidd no Mavs. Então é uma coisa que acho que é o caminho que ele enxerga. Mas para mim é a mesma chance de eu acertar uma bola no jogo de NBA. Eu acho que é nula. Já a gente vai falar sobre como ficam os times, né? E, enfim, como fica essa formatação, porque o Mavs recebe mais um big, mas perde o cara que jogava com a bola, fica só o Kyrie agora, que não era o cara desse Mavs, né? Era sempre o Doncic, e o Lakers resolve, né, uma situação de ter um playmaker, mas precisa se mexer e deve se mexer até a trade deadline, mas já a gente fala sobre isso. Eu queria chamar a atenção para a questão das piques, né? Porque o Mavericks recebeu o Anthony Davis, que, como vocês falaram, está saudável nesse momento, mas não é alguém confiável que vai se manter saudável. E se ele machuca, né? Amanhã, e aí? O que será desse Dallas Mavericks? E recebeu apenas uma escolha de primeira rodada do Lakers lá em 2029. Não é nem como se, nossa, vai ser a primeira escolha agora desse draft que tá todo mundo de olho em um determinado jogador. Não é isso. É uma escolha de first round lá de 2029. E só. E aí o Jazz recebeu, né, uma escolha de segunda rodada do Mavericks em 2025 e uma de segunda rodada do Clippers também neste ano de 2025. Agatha, quem escuta o nosso podcast sabe o quanto você é fã de Luka Doncic e o quanto você rasga elogios aqui pra ele, né? O que você passa pela sua cabeça quando o Mavericks manda um cara como esse por uma escolha de primeira rodada? Drica, já seria ruim se parasse por aí, né? Eu fiquei imaginando o Danny Ainge, né? Olhando, lá em Utah, recebendo a trade só pra assinar e receber essa second, sabe? Falando, meu Deus do céu. Mas enfim, seria ruim, Drica, se fosse só essa questão. Mas o que acontece? Em 2026,
o Dallas não tem a sua pick de primeira rodada. Em 2027, o Charlotte Hornets tem direito de pegar as 2 melhores picks entre Houston e Dallas. Então, o Charlotte tem a melhor pick ali. Então, o Dallas também não tem sua pick. Em 2028, adivinhe, a pick é de Oklahoma. E em 2029, a pick é de Houston ou Brooklyn. E aí volta a ter em 2030, que é quando tem uma swap com o Spurs. Essa é a situação atual do Dallas Mavericks no draft. Volta a ter escolhas de primeira rodada com essa do Lakers, mas aí tem que lembrar que você acabou de mandar o Luka Doncic, né? Pro Lakers, vai ter 30 anos em 2030, vai estar no seu auge, enquanto nesse período Kyrie Irving vai ter acho que 38 e Anthony Davis 37. E é isso. Aposto sem win now, inclusive hoje ele deu uma declaração que foi bastante estranha, né? É tudo muito estranho. A forma como as coisas estão se desenrolando são absolutamente estranhas. E ele disse que ele não pensa na franquia daqui 10 a 15 anos. Ele pensa na franquia agora, porque amanhã ele pode ser chutado. Então ele deu um recado muito claro. Ele tá fazendo isso para ser campeão hoje. Disse, inclusive, que tentou mandar uma mensagem pro Luka Doncic. Não conseguiu falar com ele. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. E o Kid também. Kid falou que tentou conversar com o Luka e não conseguiu. Para além disso, André, é um time que ainda precisa se reforçar. Não sei. Deve fazer mais alguma movimentação na sua trade deadline no Dallas. Mas tem pouquíssimo asset para fazer isso além dos jogadores, né? De pique já não resta mais absolutamente nada. E aí eu vou emendar uma pergunta também pro André, né? Nesse sentido de vai ter que se movimentar. Porque, beleza, você ganhou um Anthony Davis, né? Rezamos para que ele permaneça saudável, que a gente quer que as pessoas estejam saudáveis na NBA, ganha muito em defesa, e ele bateu muito nessa tecla, né? Na conferência, de que a mentalidade agora é de defesa, isso que a Agatha falou, que para ele o futuro é 4, 5 anos, é médio prazo, vai vencer já, spoiler, não vai vencer porra nenhuma, mas tudo bem, 4, 5 anos, e que ele tá pensando em defesa, mas ainda assim vai ter que fazer movimentos, porque, como eu acabei de falar, né, daí daqui a pouco a gente fala sobre o que o Lakers pode fazer. Ganha esse cara dentro do garrafão, ganha esse protetor de garrafão, esse cara que pontua, enfim, é o Anthony Davis, não dispensa comentários, mas você tira o cara por onde passavam todas as bolas e todas as ações ofensivas desse Dallas. Mas tem o Kyrie Irving, beleza, mas o Kyrie Irving era essa segunda opção, passa a ser a primeira. Mas e no momento da rotação, o que vai acontecer com esse Dallas Mavericks? O que você vê hoje de mercado, principalmente nesse sentido que a Agatha falou, do que o Dallas tem para oferecer, que é quase nada agora, quem pode ir para Dallas para dar uma... Não é nem amenizada, porque não é o termo, não tem como amenizar a saída de Luka Doncic, mas para que seja esse segundo nome seja segundo cara a montar as jogadas do Dallas quando o Kyrie não estiver em quadro. A gente falar quem tá no mercado chega até de ser difícil depois de hoje, né? Todo mundo, como diz o CJ McCollum, se o Doncic foi trocado, todos nós precisamos estar de malas prontas. Exatamente, é quase isso, né? Eu tava até montando aqui de volta o elenco do Mavs, né? Eu acho que assim, eles têm uma rotação decente, né? Se pensar em 9 jogadores assim, mas eu acho que falta um wing 3&D, né? Mais aquele cara, um que marca mais 2 e 3 do que marca 3 e 4, né? Porque se pensar, eles têm o PJ Washington e o Najee Marshall, né? Que são muito mais power forwards, né? Na nomenclatura antiga que a gente tem, marca mais um 3 e 4 do que 2 e 3, né? Agora, antes fazia sentido quando você não tinha um AD, né? Mas agora você tem um AD, talvez um desses dois possa virar um wing. O problema sempre é quem, né? Todo time tá desesperado atrás desse tipo de jogador, né? Se pudesse. Até porque ele tem a outra opção, seria o quê? Jogar com o Clay na 3. O Clay já não é mais garoto, né? Já não era quando foi contratado. Então você vai botar ele numa posição 3, complica demais. Para encaixar o Quentin Grimes como titular,
né? Ou o Dinwiddie, fazer 2 armadores, Dinwiddie e Curry, porque é o que sobra de rotação, assim, dos principais jogadores, né? Além dos 2 bigs, né? Do Derek Lively e do Daniel Gafford. Falavam muito que o Gafford era um jogador que o Mavs estava tentando rodar o nome por aí, né? Esse é aquele tipo de rumor que solta para ver se alguém... Opa, já que você tem ele aí, eu tenho interesse. Pode ser que seja ele, mas o Lively tá machucado, né? Então, talvez acho que segure um pouquinho para não trazer o AD e já botar ele de volta para jogar como 5, algo que ele não tá querendo mais, né? Então, acho que o Mavs se move, faltam assets mesmo. Eles vão ter que ver se alguém gosta mais do que deveria, né? De 2 jovens que eles têm no banco, que é o Olivier Max Prosper, né? Que foi na final de primeira rodada no passado, mas ainda não se encaixou, não achou o espaço dele na NBA. Se alguém enxerga ele como uma escolha, né? Porque isso é muito comum também, alguém pegar um jogador em rookie scale com esse propósito, né? Ou o Jaden Harvey, só que ele já renovou, né? Já tem um salário, ele tem uma extensão, na verdade, né? 3 anos a 6 milhões. Pode ser interessante também, algum time que também enxergue nele um jogador em potencial, porque ele é novo, ele tem só 22 anos e só faz 23 em julho, então ele joga essa temporada inteira, que seria a terceira dele. É um armador de potencial, né? Ele joga, é aquele pontuador vindo do banco em poucos minutos, sempre faz muitos pontos, mas também é um papel meio limitado na NBA, né? Muito jovem ainda. Eu acho que são os únicos 2 que talvez, se vocês conseguirem trazer um wing defensivo, ruim até não consigo nem pensar em nomes agora, que pudessem fazer sentido para eles. Talvez um DeAndre Hunter, mas aí o Atlanta acabou de perder o Jalen Johnson, né? É difícil ver se eles vão trocar ele agora. Alguém no Pelicans, tentar lembrar do Pelicans cada vez pior, né? Infelizmente, com a lesão do DeJounte. Então, às vezes eles acham que com o Ingram pode ser a solução deles na 3. Já que vão apostar, aí precisa da maior loucura possível, né? De loucura, já viu que o Mavs não tá economizando. Não tá pra brincadeira. Tá rolando um protesto, né, lá na frente do ginásio do Mavs, inclusive agora a galera chegou com um caixão, a camisa do Luka e tocando See You Again. É esse o tamanho do sentimento do torcedor do Dallas Mavericks nesse momento. Drica, eu tava até falando pro André, a última vez que eu senti as pessoas tão atônitas com o acontecimento da NBA foi quando o Kobe morreu. Foi no começo do ano também, em janeiro, foi 26, né? De janeiro, se eu não me engano. Acabou de ser. Foi 2020. Depois acontecer, e eu lembro de todo mundo em completo choque. É óbvio que é muito menos pior o que aconteceu agora, e muito mais burro completamente, mas eu sinto que é um nível de comoção parecido assim no Twitter, na internet. As pessoas estão embasbacadas. É que eu acho que tá todo mundo tentando achar isso que a gente tá tentando fazer aqui, e não conseguiremos, né? É de tentar achar um argumento, né? Um argumento que não tem. Não existe legal. Assim, Para vocês verem como furou qualquer bolha, eu tenho um grupo de estudo que eu faço parte, de copywriting e storytelling, enfim. Chegaram a me mandar mensagem perguntando: quem é? O que tá acontecendo? O que aconteceu? Como é que você me explica essa troca? Como é que eu vou te explicar? Mas é um nível que chegou a troca de hoje, né? De furou qualquer tipo de bolha de esporte, de país. Todo mundo só tá falando disso, tem? Exatamente. Gente, um outro ponto que também foi abordado, inclusive nessa coletiva, nessa conferência, enfim, como queiram, é a questão do contrato do Luka, né? O Nico falou que haviam coisas no seu futuro contrato que precisávamos refletir e olhar com um pouco mais de atenção. Só para entender, o Luka estava a um passo de assinar o Supermax de 345 milhões por 5 anos, né? Estaria elegível para esse Supermax. Para quem não está familiarizado, ele não consegue mais isso porque tem que ser na franquia que o draftou. E aí muita gente, inclusive a Agatha, tá falando no Twitter que agora o Kings e o Hawks estão inocentados, né? Porque pior do que você passar um Luka Doncic no draft é você escolher e mandar o cara por nada, por um preço de banana. Agatha, além de
Agatha e André, né? Que o André, essa coisa dos salários, ele manja demais. A gente sempre traz ele aqui para falar sobre cap space antes da temporada começar. Além de perder o Supermax de 345 milhões, ele se muda para um lugar onde tem muitas questões com impostos altíssimos. Então, assim, é uma grana muito grande que o Luka perde com essa troca. Pois é, Drica. O Luka estava elegível para assinar uma Supermax. Ele ia ser o maior contrato da NBA, provavelmente. Já estavam falando, nossa, por que o Dallas não assina logo, né? Já estava elegível. Esse contrato de 346 milhões, que é 35% aí do cap. E ao ser mudado para outro time, o Luka perde essa elegibilidade de contrato máximo. Ele vai ter que assinar, talvez, né? Se ele quiser ganhar um pouco mais de dinheiro, ele vai ter que assinar uma extensão um pouco mais curta, com uma play option em 2028, e aí depois ele vai, quando ele fizer 10 anos de NBA em 2028, ele consegue assinar novamente pelo Supermax. Mas até lá, ele vai perder uma boa grana. Não obstante, como se isso já não fosse ruim, os impostos da Califórnia são de aproximadamente 13%. No Texas não existe imposto sobre o salário. É zero. Então o que o Luka e o que os jogadores lá em Dallas ganham vem limpinho na folha de pagamento. Lá na Califórnia, uma das maiores porcentagens de imposto em cima do salário. Se ele, André, aí você me corrige, se ele conseguisse renovar pela de veterano, depois eu acho que ele ficava elegível olhando nos valores de agora, elegível por uma extensão de 232 milhões. Vamos usar esse número só como base. Disso, ele perderia 13%, que é 30 milhões a menos. Então, vamos supor que ele consegue uma extensão de 200 milhões. Ainda assim, ele deixou 150 na mesa. É um absurdo para um jogador como o Luka Doncic perder tudo isso, e de novo, que reforça essa questão de certa forma, boicote, né? A forma como tudo foi orquestrado e lidado é de um desrespeito, não só com o jogador e com a franquia, que é algo que a gente está acostumado, mas também com os torcedores, com os fãs, com as pessoas da cidade, né? Desculpa, até bem você falou, mas parece a situação da morte do Kobe, porque cada vez que tenta achar algum caminho para justificar, fica pior ainda, né? É bem isso mesmo. Até teve uma questão que o AD, na troca, ele abriu mão do bônus que ele tinha, né? Ele tinha um bônus de 15%, se eu não me engano, 5,9 milhões, se ele fosse trocado, que ele abriu mão disso. Aí muitos falaram, dá flexibilidade para o Mavs se reforçar, e ele recupera esse dinheiro em cima pela questão dos impostos estaduais, né? Que é quase, ele vai passar a ganhar quase 10% a mais líquido, né? Do que ele ganhava quando estava em Los Angeles, que assim, não é nada mal um aumento da noite para o dia, né? De 10% assim, no salário. Impacta muito, acho que o Mavs tinha essa preocupação muito grande mesmo, mas acho que para mim o maior impacto mesmo, que leva um time como o Mavs se preocupar com uma situação como essa, porque o Luka é o tipo de jogador que você não faz conta. É a negociação mais fácil que você faz, né? Tá aqui o seu máximo, você quer 4, 5 anos, no máximo você negocia uma player option com ele, apresenta algum cenário para ficar melhor, né, de 2+1, para você renovar no terceiro ano e poder maximizar isso do max de 35%, né? Mas é um cara que você não questiona, ele faz dinheiro, né? Ele que traz dinheiro. É curioso, agora há pouco eu vi uma entrevista até do Nico Harrison por uma TV eslovena, onde ele falava justamente isso. Ele falou, o Luka não tem preço. Ele falou, o Luka, além do enquadro que ele entrega, ele falou, ele que traz as pessoas para Dallas. Ele traz pessoas do mundo inteiro para Dallas. Ele que faz isso aqui, ele que joga o nome do Mavericks para o mundo inteiro. Então ele falou isso há 2 semanas. Aí ele troca justamente por um jogador que pela primeira vez em 6 anos de Lakers falou, né, deu uma entrevista, falou
sem ser pela clutch ou sem ser pelo LeBron, e que tem um apelo de uma samambaia, né? Acho que a samambaia que tem aqui em casa tem mais apelo do que o AD falando ou se portando, né, publicamente, assim. Então não dá para entender. Gente, queria puxar aí as reações de todo mundo agora, né? Antes de a gente falar um pouquinho sobre o que o Lakers pode fazer. Aliás, vamos falar primeiro do Lakers. O que o Lakers pode fazer ainda, né? Lembrando que a trade deadline vai até quinta, dia 6? Quinta-feira, 3 horas da tarde lá no horário dos Estados Unidos. E precisa fazer mais coisas, né, André? Você tem local de fala aí. Porque você leva o Luka Doncic, beleza? Né, o bombástico Luka Doncic, LeBron James, mas e aí? E o resto? Defensivamente falando, né? Como esse time vai se portar, o que eles podem ir atrás. Muita gente falando, e a gente falou, inclusive, no episódio com o Nepopop, que, por exemplo, falando de um pivô, né? Já que o Lakers acabou mandando o Anthony Davis, o Vucevic tá aí para jogo, mas o Vucevic é um cara ofensivo, não é um cara defensivo, né? Como o Lakers pode se movimentar até quinta-feira para dar um pouquinho mais de consistência a esse elenco que agora tem LeBron James e Luka Doncic? Não, mudança, eu até falei mais cedo, né? Mudança é mais do que nunca são necessárias, né? Eu acho que começar por um pivô, né? É impossível jogar com o Jackson Hayes como primeiro, como titular. Como segundo, como primeiro reserva, e reserva já é complicado, o titular então é pior ainda, né? Mas eu acho que agora muda um pouquinho o perfil de pivô. Se antes falava acho, muito Miles Turner, eu hoje preferiria mais o Walker Kessler, acho que não só falo do jogador, mas o perfil, né, do Walker Kessler, um cara que vai fazer o screen e fazer o roll para cesta, né, no jogo com o Luka, que seja uma ameaça vertical e seja âncora defensiva, né? Então é ele. Acho que não tem tantas opções, a gente está até especulando bastante no grupo. Chegou um nome assim como Kessler, mas eles falavam muito que o Danny Ainge não queria trocar ele para o Lakers porque o Ainge já o Ainge já tem a escolha de 2027 na mão do Lakers, né? Protegida de 1-4. E eu sempre achei uma desculpa muito rasa, porque o Kessler, apesar de ser um baita de um pivô com muito futuro, ele não é um jogador que define se a escolha do Lakers ia ser a 10ª ou a 25ª, né? Ele não move uma agulha de um time assim nesse nível, né? Mas eu acho que eu gosto muito dele, então eu mandaria, por exemplo, um Dalton Knecht, que parece que o Jazz gostava dele na época de draft, pelo menos uma escolha, aí tira a proteção completa de 2027, que agora já com o Luka ela já vai ser, a menos que um desastre ocorra, né, vai ser final de primeira temporada, de primeira rodada. Tentaria ele como primeira opção, ou uma segunda que agrada é o Jacob Poeltl do Raptors, né, e eles têm um armador que ele tá jogando, mas não sei se faz parte do futuro do Raptors, assim, que é o Davion Mitchell, né? Ele é um bom defensor de point of attack, que o Lakers perdeu demais agora com a saída do Max Christie, né? Então seria esse pacote, acho que mataria com as duas necessidades de uma vez só. Eu acho que é um jogador nesse elenco. De resto, eu acho que é mais equilibrar, assim, né? Acho que o Reeves talvez vá para o banco, eu não acharia tão ruim o Reeves virar um sexto homem, porque acho que equilibraria um pouquinho melhor o time, né? Às vezes o Gabe Vincent de titular marcando o point of attack, se eles não conseguirem ninguém melhor do que ele, e Luka e LeBron, o Finney-Smith na 4 e o pivô na 5, né? Acho que seria o melhor caminho para o Lakers. Ele se equilibra bem. O Reeves pode comandar o segundo elenco com o Vando, com o Knecht, se ele não foi trocado, né? Enfim, com o Rui, se ele manter tudo. Mas acho que um big é obrigação do Pelinka. Eu acho que ele tem que... Já fizeram o anúncio, já contei a emoção. Ele vai querer dar o show dele na coletiva quando apresentar o Luka, mas o foco até quinta-feira é achar um pivô minimamente titular. E, gente,
Uma das informações que vieram à tona, e o que me deixa indignada também, né? Me deixou indignada, acho que muita gente, é que não se tentou negociar mais pelo Luka, né? Tudo foi feito muito, assim, muito às escondidas, né? Porque não vazou absolutamente nada. E o Dallas poderia ter conseguido mais, né? Talvez até um Austin Reeves aí, se tivesse forçado, porque, né, convenhamos que valeria. Mas falou-se que Nico Harrison teria conversado com uma outra franquia por uma outra superestrela antes ou em paralelo ao Lakers. Vamos especular. Quem diabos vocês acham que recusou o Luka Doncic ou recusou o pacote oferecido ou o que queria o Dallas por Luka Doncic? Driga, eu acho que só nos resta uma opção. Não sei se o André concorda comigo, mas eu acho que eles foram direto no Bucks e pediram uma antecipação muito serinho, né? Exatamente. Lá serinho, né? Ali eles jogaram pra ver se rolava e rolou. Que assim, é lógico que o cara te oferecendo o Luka Doncic, você ouve. Mas é um time que já conta com o Lillard, tá rodando um monte de especulação de trazer Bradley Beal. Não faz o menor sentido chegar com o Luka Doncic também. Talvez se a configuração fosse outra, se não houvesse um Damian Lillard ali, não sei. Eu acho que hoje os donos do Bucks têm um pouco mais de apreço pelo jogador que é o Antetokounmpo, pelo que o Antetokounmpo já fez pela franquia para cometer um ato desse. Diria que seria um pouco mais de bom tamanho, né, em termos de preço. Porque é um jogador que se machuca menos e tudo mais. Mais jovem, né? Exato, mas eu acho que é ele. Não tem outro jogador que eu consiga imaginar. Também não vi. Importante, né, André? Que Principalmente porque o Nico Harrison falou que queria um cara grande, né? Então, assim, o Embiid não é, né? O Embiid não é, porque, né? Pior. Focado em defesa, né? Exatamente. Então, casaria aí, né? Imagina o cara do Bucks ouvindo essa proposta. Foi o único nome que eu cheguei. E é curioso, antes até de gravar, eu tava falando, eu falei, se o Nico Harrison liga pro Spurs, vamos dizer que liga pro Spurs, ele fala, Spurs, qualquer jogador, qualquer escolha que não seja o Embiid, o Spurs faria na hora, um pacote de 6, 7 jogadores, 18 escolhas. Eu acho até que se ele ligasse pro Magic e falasse, eu quero o Paulo Banchero e quero o Suggs, o Jalen Suggs e uma outra escolha, eu acho que o Magic também faria. Eu não sei se tem muitos times que recusariam, tirando assim, é loucura pro Bucks recusar? Até você ver que o Luka tem contrato só até 2026, né? Em julho de 2026 ele poderia fazer o opt-out e sair. E ele não iria ficar muito feliz jogando com Dame Lillard e Chris Middleton, né? Fora o Brook Lopez, que está em final de carreira, Bobby Portis, enfim. Então, deu uma questão de negócio também que o Bucks teria que levar em conta para recusar assim, né? Agora, qualquer outro time já é uma situação bem diferente. Qualquer outro time não, cara. Também não é assim. Não, Tatum conversadinho também vale, né? Tem nada dessa história aí, não. Não, o Tatum tá se guardando pro Lakers, isso a gente sabe já. Ele não deixa negar o amor dele pelo Kobe. Ele acordou com inveja hoje, a gente. Ele vem, acho que quando rolar a apresentação, ele vai falar assim, puxa, era pra ser eu. Não, o Tatum, ele é tão fã de Kobe Bryant que ele vai seguir a mesma linha, né? Vai se aposentar numa franquia só. Isso e acabou. Espero que a gente falar a mesma coisa do Luka, né? Mas... que loucura, né? Mas Tatum já ganhou, né, cara? Ele já sentiu o gostinho de ganhar com os Celtics. Essa é a primeira troca, gente, na história da NBA, que 2 atuais All-NBA Teams são trocados um pelo outro durante a temporada. Primeira vez. É uma coisa muito... Tudo é muito bizarro. Tudo é primeira, né? Eu tentei, hoje eu falei muito com o Roma, falei com o Vitor, né, 2-minute warning. Eu falei, cara, você consegue lembrar de alguma vez que um jogador top 15, que o AD é top 15, top 20, né? Temporada sim, temporada não. É trocado por um jogador top 10? E no pior dos escolhas, o Lucas é top 10, né? Sim, né? Nenhum dos dois pediu essa troca. Exatamente. Ninguém deu indícios de que queria ser trocado. Tipo, não aconteceu isso. Não nunca teve uma troca nesse padrão, nesse nível, assim, de um dos dois lados falar assim, então, chega, acabou, me troca daqui.
E assim, a gente falou de como deve ficar o Lakers, né? E como deve ficar o Dallas, em teoria, ainda é um timaço. É lógico que o Luka não é suprido, é lógico que falta ele, mas se você olha somente os 5 titulares no papel, é um É um timaço. bom time, é um bom time. Mas hoje já foi informado que nenhum dos titulares vai jogar. Deram lesão de cotovelo, de panturrilha, de pé pra todo mundo. Ninguém vai jogar. E com total certeza do universo, o vestiário está completamente em choque e quebrado. O Derek Lively, deixa eu só um parênteses aqui, o Derek Lively fez um tweet, né, de manhã, falando sobre a troca, e ele colocou, não faz sentido de nenhuma perspectiva, nem de talento, nem de entretenimento, longevidade, capital de recrutamento ou saúde. Não faz sentido. Ninguém, lamentamos, 77, ninguém queria isso. Esse é o tweet do Derek Lively. Exato. Cara, Não tem como um vestiário se recuperar disso, especialmente quando foi a franquia que tomou essa decisão. Não é só o Luka que tá se sentindo lesado, é todo mundo. O Kyrie foi pra lá porque o Luka tava lá. Esse time chegou numa final da NBA, Trica. Esse time estava na final da NBA na temporada passada. há 6 meses. Isso é o mais absurdo, assim, na minha cabeça, sabe? Isso é o mais... Não é como se o Luka Doncic estivesse tendo insucesso atrás de insucesso atrás de insucesso. A principal narrativa durante a carreira inteira do Luka Doncic, até ano passado, quando ele chegou na final da NBA, era o Luka Doncic precisa de ajuda. Sozinho ele já tá fazendo coisas, quando ele tiver ajuda ele vai fazer mais. E os caras estavam na final da NBA no ano passado, e assim, perderam de 4-1, mas perderam pro melhor time da NBA, que E trouxeram o Klay continua sendo. Thompson. E aí reforçaram o time com o Klay Thompson, e aí, cara, ficou uma coisa assim, equilibrada ali, né? Você tinha o Luka Doncic, você tem o Kyrie, tem um arremessador no Klay Thompson, que, claro, como o próprio André falou, não é mais aquele Klay Thompson, mas você não desaprende, né? A fazer o que você faz. Você tinha um garrafão. Por que demônios você fez isso? Não faz sentido. E aí, hoje de manhã, o Gibas e o Nepopop na live falaram, né? Quando você faz uma troca desse tamanho, 8 meses depois de chegar na final da NBA, o próximo passo é você ser campeão. Para você justificar isso, é você ser campeão. Ponto. Não existe outra alternativa. E não é para daqui 3, 4 anos. Fez, dadas as devidas proporções, Sim. em tirar o Smart e fazer essa troca, né? Trazer o Porzingis. Exato. Eu tava conversando com um amigo meu hoje de manhã sobre isso. Eu falei exatamente isso, né? Dadas as devidas proporções. Não é que eu estou querendo comparar Marcus Smart com o Luka Doncic, não é isso. Doeu muito no meu coração, doeu. Só que racionalmente a gente sabia que era o certo. Agora não tem certo, não existe, não tem. Tá doendo no coração dos torcedores do Mavs e não faz o menor sentido. Então, meu Deus. E André, do ponto de vista técnico desse time, estratégico, você tira o jogador que tem... Eu não sei se o Luka tem usage maior do que o Jokic. Talvez, né? Não sei, mas são dois usages absurdos. E você coloca um Anthony Davis no time que não fica muito tempo com a bola. Você dá um protagonismo de armação para um Kyrie. E você acabou de mudar a identidade completa desse time. Esse time acabou de começar de novo. Eles deram um reset para final de temporada. Sim, total. Agora, uma coisa que me surpreendeu, eu estava buscando justamente isso da questão de usage do Luka. Eu gosto muito de usar o Clean the Glass, né, que é aquele site que eles excluem os minutos de garbage time. E o Luka, desde que ele entrou na NBA, ele é percentil 100 em questão de usage. Né, 100, então, ou seja, ninguém tem um usage maior do que ele na posição dele. No começo ele classificava ele como wing, depois como armador. Esse ano caiu muito. Ele ficava na casa de 40%, 42%, caiu para 35%. Então eu não vi tanto o Mavs esse ano ainda, principalmente ele se lesionou muito um tempinho já, né? Não sei como tá. Não sei esse ataque, se o Jason Kidd implementou algo tão diverso que mudou. É algo a ficar de olho. Eu acho que agora vai ficar muito mais centrado no Kyrie, né? Que para mim é complicado. Eu sempre vejo ele muito mais como um 2 em corpo de 1. Tanto que o usage dele, olhando o mesmo número aqui, ele não é tão alto.
Ele tá em 27, na casa de 27, essa temporada tá até menor também, então assim, pelo jeito a bola tava rodando mais no Mavs, mas agora acho que vai diminuir um pouco, a menos que ele faça isso que a gente comentou antes, o Clay indo para 3, aí ele jogar com 2 armadores ali com o Dinwiddie, não sei, vamos ter que esperar para ver isso, muito o que ele vai fazer, como é que ele vai aprontar isso aí, e como é que ele vai achar o espaçamento pro AD, né? Também, que isso é coisa bem importante. Você vai jogar com o Lively e com o Gafford, são 2 pivôs que também não espaçam. O AD queria isso a todo custo no Lakers, mas a gente sabe que não é o ideal, né? Mas vamos ver agora como fica. Queria contar mais 2 coisas. Primeira é só comparar a troca do Kevin Durant pro Suns com essa troca. Kevin Durant de 34 anos, diga-se de passagem, que foi com o TJ Warren para o Suns, e o Nets recebeu Mikal Bridges, Cameron Johnson, são 5 first round picks e 2 seconds, por um carinha de 34. É isso. E por fim, queria falar do grande Nico Harrison, né? O Agatha. Que personalidade? Diga, Drica. Só você fazendo essa comparação, né? As meninas que cuidam do Twitter do NBA das Minas acabaram de publicar um dos cartazes de protestos lá, né? Fazendo uma comparação do Mikal Bridges com 5 escolhas de first round e o Luka Doncic com 1 escolha de first round. Era isso. Absurdo. Mas o Nico Harrison, eu acho que a gente ainda vai ouvir muito mais dele, né? Porque em um dia ele nos deu tanto. Ele falou tantas coisas absurdas e ele foi fazer uma conferência. E ele falou em vídeo, tem relatos, sabe? A gente consegue assistir o homem falar as coisas que ele falou. Ele também é o responsável por queimar o deal da Nike, né? Ao que tudo parece, com o Stephen Curry. Porque em uma apresentação, quando o Stephen Curry foi conhecer a Nike, ele chamou o Steph de Seth e ele mostrou imagens que eram para a apresentação do Kevin Durant. O Stephen Curry saiu de lá decidido e fechou com a Under Armour. Essa é a história que eu tenho pra você. Grande, ó. Viciado em errar, né? Meu Deus do céu, como é possível? Gente, e como fica Dirk Nowitzki, né? Coitado desse homem, achou que tava ali, né? O Luka Doncic para fazer um legado como o dele em Dallas. O homem não conseguiu nem fazer, ele não conseguiu verbalizar no Twitter, ele só colocou um emoji. Coitado. Tinha tudo para ser, né? Eles tiveram a história tão alinhadinha, né? Chega um no final da carreira do outro, história de 20 anos, os 2 europeus, 2 com o mesmo perfil, assim, né? Tudo muito parecido. Mas o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Ele parecia que tinha caído, né? Parecia realmente que tinha caído e, de repente, ele se empenhou, trabalhou nisso também, deu passo atrás, óbvio, já estava mais do que na hora de dar aquele passo atrás naquele Mavs, mas coitado, esse daí tá sofrendo também. Como eu ainda não consegui achar um que esteja minimamente otimista. Não tem, né? Não tem. Eu vasculhei os brasileiros, vasculhei todos. Eu comecei a ouvir o podcast que o Locked on Mavs. Foi muito bom, que ele começou, ele falou, cara, se essa foi a escolha que você aceitou, qual foi a primeira oferta do Pelinka? Só me diga isso, porque eu preciso saber se essa foi a melhor que você conseguiu tirar deles. Ele fala isso, aí depois como é que ele fala, ele faz os americanos usam muito o termo fumble, né, de deixar cair alguma coisa, né? Ele falou, a maior fumble da história. Ele falou, não dá nem pra chamar de fumble, porque fumble é acidental. Ele falou, o que você fez, você quis fazer isso. Não tem como justificar isso que você fez. O cara começou... Esse foi o começo do podcast dele. Eu parei de ver pra gente vir gravar aqui, mas eu tava dando boas risadas. Não tem como. Não tem projeção. Meus amigos que são Dallas, coitados. Meus pêsames. É difícil, muito difícil, mas eu vi uma piadinha também, que é o quão ruim um general manager deve ser para fazer as pessoas acreditarem que a conta de um repórter no Twitter foi hackeada, porque é impossível, né?
que aquela troca tá acontecendo. A galera que Bob Marks ficou de falou isso, né? madrugada, depois eu fui acompanhar a galera que tava acordada de madrugada. E todo mundo zoando, tipo, mano, olha isso, o Chance foi hackeado. E a galera rachando o bico que foi hackeado. Aí deu 10 minutos, a ESPN postou, e aí todo mundo entrou em um completo estado de surto, né? E aí a É, gente. o Bob Marks falou isso, né? O Bob Marks, que ele é o especialista de negócios da NBA, ele mandou mensagem pro Chance. Pra saber se já tinha Antes de sido dar- hackeado, né? antes de dar o retweet, ele falou, tá tudo bem? Foi você mesmo? Posso falar isso? Eu lembro que a gente fez um episódio com o Camilo, né, Agatha, ali quando o Lodge anunciou a aposentadoria dele, falando sobre como o Shams automaticamente assumiria esse papel mesmo, né? E eu acho que essa troca, ela cravou, assim, a credibilidade que ele já tem, enfim, mas, assim, colocou o nome do Shams em outro patamar. Porque é isso, as pessoas ligaram pra ele pra ter certeza. Cara, tá tudo bem, você não foi hackeado, você viu o que você tweetou? Você tem consciência. Você tá limpo, meu irmão? Usando alguma droga, alguma coisa? Então, acho que também, pro Shams, a troca dessa madrugada foi um bagulho assim. Sabe aquele divisor de águas numa carreira? Eu acho que também foi nesse sentido. Gente, pra finalizar, porque a gente vai começar a repercutir isso muito mais, até porque virão movimentos subsequentes, né, de ambas as franquias. Jimmy Butler se fudeu, né? Era o cara da trade deadline, ninguém tá mais nem aí pro Jimmy Butler e pra onde ele vai parar. Mas eu quero perguntar para vocês dois, com essa troca, em que patamar se colocam Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers? Pensando que daqui a pouco a gente já tem playoffs. Sinceramente, eu acho que o Mavs acabou. Por mais que o Anthony Davis chegue lá e chegue no alto astral e queira vencer, esse time perdeu a confiança na organização. É muito complicado quando no meio de uma temporada em que você tá bem, você foi pra uma final e você tem um time que você fala, agora vai. Não vai. Você percebe que se nem o Luka Doncic é indispensável, o que sou eu por aqui, né? E de que vale eu me esforçar todos os dias pra continuar? Então, pra mim, esse Dallas acabou. A não ser que, assim, e só tem um jeito dele não ser taxado como um maníaco completo, o Nico Harrison. É o Dallas ganhar essa temporada. É o Dallas ser campeão. Essa é a única forma de ele não ser completamente maluco e é bater o win now dele aí. Mas o Lakers, provável, eu acho né? que... Pois é. O Lakers, eu acho que precisa definir o seu pivô, precisa viver neste momento em torno disso. Porque trazer só o Luka não resolve. Sim. Porque se perde ainda mais em um problema que já existia, né? E faltava esse pivô e agora também falta um power forward nesse sentido. Mas consegue. E Ter Luiz e defensivamente? LeBron James é basicamente um convite de venham ser campeões. Então muita gente vai considerar e muita gente vai aceitar vir pra esse Lakers que volta a ser Showtime, né, Drick? Isso foi uma outra coisa que eu falei no episódio. Eu falei, apesar de eu achar que nada bombástico vai acontecer, o Lakers é Showtime. Se tem alguém que pode fazer isso, é o Lakers. E precisa fazer alguma coisa pra continuar sendo Showtime, porque não existe o Lakers sem o Showtime. Um Lakers mediano não é o Los Angeles Lakers. E volta ao patamar que a gente tá acostumado a assistir. Acho que o Lakers precisa se concentrar muito nessa questão do pivô e defensivamente, né? Porque o Luka é um cara que é exposto defensivamente, né? Então, há que se levar isso em consideração. André, pra você, em que patamar ficam, sem considerar o que eles vão fazer daqui pra frente, como a gente falou, os dois vão se movimentar porque precisam disso, né? Ali na trade deadline conseguiu o que der pra conseguir. Mas sem levar isso em consideração com o roster que tem ambas as franquias hoje. Em que patamar estão Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers? Olha, eu não vejo eles mudando tanto. E hoje, né, que a gente tá gravando aqui hoje, 2 de fevereiro, o Lakers é o quinto, né? Um jogo atrás do Nuggets, que é o quarto. É tudo que o Lakers queria, né? Uma primeira rodada de Nuggets e Lakers. Se acabasse hoje. Mas assim, o bom do Lakers é que, diferente dos anteriores, eles conseguiram até fazer uma certa gordura, né? A gente tá quase 60% de aproveitamento, é uma temporada muito acima. Perdeu alguns jogos muito, muito ganháveis, assim, né? Que a gente diz, que eu acho complicado, porque a gente falou, pô, enquanto tá com o time completo, não pode perder jogo besta, como perdeu pro
Spurs no começo do ano, tomou uma do Grizzlies sem quase ninguém lá atrás também. Então são aqueles jogos assim que não pode entrar mole pro Pelicans. Esse ano não dá pra perder jogo pra Pelicans, né? Não, a Mestre perdeu, eu olhei a tabela errada aqui que eu vi. Mas enfim, o Lakers teve algumas sequências muito ruins assim, de jogos que deveria ganhar e acabou perdendo. O Mavs, hoje ele é o oitavo aqui. Um jogo também atrás do Sérgio, então tá naquela zona do play-in. Eu acho muito difícil eles saírem dessa zona, a menos que o AD se recupere 100% agora, já realmente em uma semana, comece a jogar e encaixe muito. E a tabela do Mavs é bem complicada. Os próximos 10 jogos agora, eles vão já começar, estão jogando, eu acho, né? Era para começar às 5h30. Em Cleveland, contra o Cavs, em Cleveland, gostaram de ser meio time, né? O Cavs meteu 50 pontos no primeiro quarto. Olha aí. Ela também tá sem Kyrie, sem PJ Washington, sem Gafford, né? Além dos novos, óbvio, que não passaram o teste físico ainda. Mas aí eles jogam terça-feira contra os Sixers. Apesar dos pesares, é um jogo ganhável, mas não dá para saber também. Depois termina uma road trip que eles estão, termina em Boston. Um jogo bem tranquilo para eles, né? No dia da trade deadline. Depois volta para casa, pega Rockets, Kings, Warriors, Heat e Pelicans. Assim, o Pelicans é a volta do All-Star Game. É o primeiro jogo após a parada do All-Star Game. Então, assim, depois tem uma road trip rapidinha para Golden State e Lakers. Já logo de cara vai ter um Lakers e Mavs. Então, assim, são 10 jogos complicadíssimos. Esse time vai começar 2-8 ou vai começar 8-2. Né? Isso pode ditar completamente o ritmo de onde fazer e para onde cai, né? Acho que o Oeste está muito apertado. Era um dos motivos que eu acho que valeria apostar muito esse ano. Eu acho que esse é o ano que está mais aberto desde aquela temporada da bolha, né? Quando vários times trocaram, metade dos times, muitos trocou, né? Aquele Clippers, o Kawhi e o PG foi montado, o KD e o Kyrie foram pro Nets. Então o Lakers trouxe o AD. Então eu vejo assim, um ano com muita mudança, muita incerteza. Eu acho que dá. Se pensar hoje, a gente tem um OKC voando, né, lá no topo, mas ainda não foi provado 100%, dependendo do matchup, né? E se tem a questão de saudade do Chet voltar ou não, né? Ainda não conseguiram jogar com o time completo. Rockets e Grizzlies tem várias questões de jogadores sendo provados também, um elenco muito jovem. Então, assim, fica tudo muito aberto. Eu acho uma vitória de uma série de vida do pessoal lá de baixo, tantos times tão fortes lá embaixo, não dá para descartar. Então, assim, acho que se tinha um ano para apostar, é esse. Mas eu não vejo os dois mudando muito de patamar hoje, né, dia 2 de fevereiro, sem as próximas mudanças até o dia 6. É isso, né, galera? Acho que a gente vai precisar de algumas semanas para digerir. Eu lembro que chegava em trade deadline, a gente ficava vendo os torcedores do Lakers fazendo montagem, né? O Lucas e tudo mais. A gente falava, mano, como os caras são chatos, né? Tipo, igual a chance, para de inventar. Nunca mais direi isso, torcedor do Hoje eu vi uma boa, fizeram uma já do Embi, né? Alguém deu um retweet e só falou assim, vai, dá risada agora. Duvido você rir agora. Não, absurdo, absurdo. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver que pivô que chega pra esse Lakers, porque alguém vai chegar. O que acontece com esse Dallas e o que acontece nessa trade deadline, né? Ainda tem muita água pra rolar, tem um Jimmy Butler aí que a gente acorda amanhã e também tá no Lakers. Nunca se sabe. Não duvido de mais nada de Los Angeles Lakers. E voltamos ainda essa semana com o Vitor na trade deadline. Um abraço.